Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isto é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Estamos nós na manhã de quarta-feira. O Evangelho traz a mensagem sobre o que torna o homem impuro. Jesus diz que o que entra, aquilo que nós nos alimentamos, não é fonte de impureza. Vale recordar que para o judaísmo, por exemplo, a carne de porco tornava o homem impuro. Ele não pode comer, se alimentar da carne de porco. Entre nós, brasileiros, talvez na nossa família, cidade, cada um pode olhar aí, um grupo de amizade, os adventistas ainda continuam dizendo que a carne do porco é impura. Porém, na passagem do Antigo ao Novo Testamento, Jesus está dizendo que todo alimento é puro. Ele deixa bem claro que todos os alimentos são puros. Aquilo que faz bem para a nossa saúde. Nos Atos dos Apóstolos, Pedro tem uma visão de um lençol branco, desce sobre a terra com todas as espécies de quadrúpedes. Ou seja, ali estava também o porco. E ele escuta a voz de Jesus que diz: Pedro, mata e come. E Pedro diz: como eu vou me alimentar daquilo que é impuro? E Jesus diz: como pode chamar de impuro aquilo que eu purifiquei? Na ressurreição, Jesus renova todas as coisas. Mas o Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento prepara a vida de Cristo, a plenitude da revelação. E Jesus está explicando que nós devemos nos preocupar muito mais com as nossas palavras do que algum tipo de alimento. E Jesus diz que o que torna impuro nos nossos lábios e o nosso coração são as intenções que nós temos dentro de nós. E Jesus pede um equilíbrio de vida para não cair na imoralidade, o desejo de roubar, de possuir o que não é nosso, o desejo de matar, os adultérios, mesmo por pensamento, as ambições desmedidas, maldades, fraudes, inveja, entre outras coisas. Então vamos estar nós olhando para as nossas atitudes, os nossos pensamentos. O que Jesus quer transformar e purificar é o coração de cada um de nós, é a nossa vida, a nossa mentalidade, o nosso modo de pensar e de agir. Irmãos e irmãs, muitas vezes
nós estamos no mundo e vamos ver que o mundo pode influenciar as pessoas com pensamento mundano, com mudança de comportamento. Jesus, ele veio como uma luz que vai influenciar as pessoas, a humanidade, o mundo inteiro. Então a igreja é o sinal de Cristo e ela deve irradiar a luz de Cristo, os valores do Evangelho no mundo. Não é o contrário, não é o mundo que deve agir na igreja. A igreja não deve ser mundanizada, secularizada, porque ela está no mundo sem pertencer ao mundo, é o lugar sagrado, onde nós entramos para deixar que Jesus transforme todo o nosso ser. Vamos pedir que o nosso amor a Cristo cresça, o nosso amor à Eucaristia cresça cada dia, para que a Eucaristia possa ser o alimento que nos fortalece e nos transforma em Cristo. Queridos irmãos e irmãs, que o nosso coração possa estar cheio da sabedoria de Deus. Assim as palavras, as inspirações, os pensamentos irão agradar o Senhor, porque a sabedoria é uma virtude, um dom do Espírito Santo que nos torna puros, que nos santifica, que nos molda. Na sabedoria cristã nós vamos aprender a pensar, a falar e a agir como Jesus. Então a sua oração desta manhã pode ser: Senhor, ilumina a minha mente, o meu pensamento, purifica os meus pensamentos, purifica as minhas palavras e o meu coração. Vamos pedir a graça de não usar palavras arrogantes, palavras que ferem, palavras que deixam o nosso coração e o nosso lábio impuro, mas que as palavras possam nos santificar e santificar o nosso próximo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.